Meus amigos, de vez em quando pinta uma sugestão que preste. E aí a gente vai lá e o quê? Rouba. Fala moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo aí, compartilhar o conteúdo dos seus grupinhos de WhatsApp, rumo aos 9 milhões de inscritos. Sendo otimista, de repente a gente chega até a 10 em 2022. Será? Acho que rola, hein? Não sei. Vamos ver. Seguinte, teve uma sugestão muito legal no Twitter já há algum tempo, do Gandalf Gremista, que ele fala assim: Formiga, entretenimento mesmo é quando você fizer a seleção, o time de todos os tempos, de ídolos / grandes jogadores dos 12 maiores clubes do Brasil. É uma seleção que precisa ter um de cada grande clube do futebol brasileiro, contando o técnico. Eu não gosto de usar o termo maiores clubes do Brasil, porque você hoje tem algumas inversões de papel aí, por exemplo, o Atlético Paranaense, que pede passagem para entrar nesse grupo. Você tem a tradição gigantesca do Bahia, você tem histórias com o Sport, com o Ceará, com Fortaleza, o Curitiba já foi campeão brasileiro. Então, assim, eu acho que quem diz que são os maiores. Porém, a gente pode ir por outro caminho. Os 12 mais populares, ou os 12 com mais torcida. E aí a gente ficaria naquele universo dos 4 grandes de São Paulo, dos 4 grandes do Rio de Janeiro, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul. Então ficaria um universo mais restrito e todo mundo conhece muitos ídolos desses times e grandes jogadores, e acho que fica mais fácil. E vários desses têm relação com a seleção brasileira, alguns até podem ter passado no seu time, tem gente que é ídolo de mais de um time. Então a gente vai ficar aqui adaptando a sugestão do Polêmicas Vazias, fazer o time ideal ou a seleção de todos os tempos com um ídolo de cada time mais popular do país. Ou seja, a gente vai usar jogadores aqui de Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Atlético, Grêmio e Internacional. Beleza? E aí eu vou montar minha seleção, justificando meus pontos, e nos comentários vocês montam a de vocês. Beleza? Então vamos lá, abrindo no gol com Marcão. São Marcos, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, multicampeão, vencedor da Libertadores, peça fundamental ali. E ali, aquela Libertadores é mais que um título, né? Porque também tem no meio do caminho a eliminação do Corinthians de Marcelinho Carioca e companhia limitada. Então a gente tá falando de um time que tem no seu goleiro, Marcos, uma das grandes figuras da história. Tem outros goleiros ídolos na história do clube. Fernando Praz, por exemplo, mais recentemente, o Leão é enorme, mas ninguém supera Marcão, que inclusive é campeão do mundo pela seleção brasileira. Então aqui a gente tem o caso de um cara que é grande jogador, que é ídolo de um clube, mas também acaba sendo extremamente respeitado e quase ídolo de uma nação como um todo. Então no gol, vamos de Marcos, pela qualidade, pela representatividade e por tudo que fez na carreira. Lateral direito, lembrando que a gente vai aqui no esquema que pode ser um 4-4-2 ou pode ser visto como um 4-2-4. Isso aqui na mão de um técnico criativo deita. O nosso técnico talvez cause alguma polêmica, mas vamos chegar lá. Na lateral direita temos um cara que poderia estar aqui como um grande jogador do próprio Palmeiras, poderia, mas ele é mais representativo, ele é mais vencedor e ele é cria do São Paulo, por isso Cafu é o nosso lateral direito, também campeão do mundo, bicampeão do mundo em 94 e em 2002, e também bicampeão do mundo pelo São Paulo, campeão paulista, campeão brasileiro. São 10 títulos pelo São Paulo. Tem gente que ainda quer questionar, mas o Cafu é ídolo no São Paulo, porque depois ele teve uma saída meio conturbada pro Palmeiras da Parmalat. No Palmeiras ele só ganha o Paulista de 96, não é só, num time absurdo, mas é incomparável com a relação do Cafu com o São Paulo. Ela é muito mais umbilical, muito mais representativa do que com o Palmeiras. E sim, o Cafu é um ídolo da história do São Paulo, tá lá como um dos grandes da história do clube no seu site oficial. Então não tem muito para onde correr, o Cafu é o nosso lateral direito. A zaga é de um nível muito alto, porque é uma zaga extremamente técnica e que vem de times do Rio de Janeiro. Thiago Silva, ídolo, sim, do Fluminense, saiu daqui como um monstro. Aí você fala, mas jogou pouco tempo, mas já saiu extremamente respeitado pelo torcedor, e a relação que ele construiu fora do Fluminense só aumentou a sua representatividade para o próprio Fluminense. É um cara que acompanha os jogos, está sempre ligado, se diz um enorme torcedor e cumpre isso na prática. E sim, o Thiago Silva, por pouco tempo no clube,
criou uma relação gigantesca com o torcedor do Fluminense, com uma geração inteira que tem nele uma grande referência, e ele é, além de uma marca de cria do clube, ou de um clube que lapidou o Thiago Silva, ele é um cara com essa relação passional, amorosa, umbilical com o torcedor do Fluminense e com o clube. Portanto, a nossa zaga aqui tem Thiago Silva jogando ao lado de Mauro Galvão, um dos grandes ídolos que poderia estar aqui na história de Grêmio, na história do Vasco, mas vai entrar aqui como um grande ídolo da história do Botafogo. Participou do time que saiu da fila de 21 anos sem títulos em 89, é considerado um dos grandes zagueiros da história do clube, recentemente teve lista dos 30 maiores ídolos da história do Botafogo e ele estava lá. Eu poderia colocar aqui como ídolo, acho até que o Wilson Gotardo é mais ídolo no Botafogo do que o Mauro Galvão, porém o Mauro Galvão é mais jogador que o Wilson Gotardo, então isso vai pesar no critério de desempate e entra aqui Mauro Galvão, um cara respeitadíssimo, campeão brasileiro em todos os lugares, podia estar aqui como uma referência do Inter, do Grêmio, do Vasco, também jogou na seleção brasileira num período de mais vacas magras, mas é enorme, gigantesco, ganhou tudo em todos os lugares por onde passou e entra aqui como um grande ídolo e um grande jogador da história do Botafogo, que poderia ter tido, e no meu rabisco, eu até coloquei aqui o Nilton Santos como o representante do Botafogo sendo o lateral esquerdo, mas aí a gente tem que fazer composições para preencher a zaga, preencher o meio, preencher a lateral, e eu fiz essa inversão. Tirei o ídolo do Botafogo da lateral esquerda, coloquei um ídolo do Botafogo na zaga e trouxe um ídolo do Cruzeiro para a lateral esquerda, também uma enorme representatividade, campeão mineiro, campeão de Copa Sul Minas, campeão da Copa do Brasil em 2000 e desembarcou no clube com uma então contratação mais cara da história do Cruzeiro, Sorin, gigantesco, depois ainda voltou, né, ali em 2009 para ser campeão mineiro novamente, um cara com mais de 120 jogos pelo clube, quase 20 gols para um lateral, isso é um número bastante relevante, veio do River Plate e conquistou o torcedor com uma entrega, com uma técnica, com uma relação que foi quase que automática e essa relação continua até hoje. O Sorin tem um enorme respeito pelo Cruzeiro, o Cruzeiro tem no Sorin um dos seus grandes ídolos da história e principalmente da história moderna. Tem jogadores mais vencedores? Tem jogadores mais talentosos? Talvez, mas poucos criaram essa relação tão rápida e imediata com o torcedor, portanto o nosso lateral esquerdo, Sorin. E recapitulando por enquanto temos Marcos, Cafu, Thiago Silva, Mauro Galvão e Sorin. É uma baita linha de defesa, diga-se de passagem, que tem à frente dois volantes extremamente técnicos, modernos para suas épocas, faziam vários papéis no meio-campo, passe apurado, leitura absurda e não lhes faltam títulos, né? Falcão entra aqui como ídolo do Internacional, o maior da história do clube, campeão brasileiro, representante do clube durante um bom tempo na seleção brasileira, sendo um dos grandes jogadores no Brasil nos anos 70, o cara com uma marca de classe, de elegância, de inteligência dentro do jogo. Depois foi ser ídolo na Roma, mas a relação nunca se quebrou com o Internacional. O Falcão entra aqui como não só um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, mas entra aqui como o maior ídolo da história do Internacional, um time que marcou época nos anos 70 pela forma com que ganhou o Campeonato Brasileiro por mais de uma vez, inclusive de forma invicta, um time que era uma aula de futebol e tinha no Falcão a sua expressão mais elegante. Portanto, o Falcão inicia as jogadas depois da zaga e tem ao seu lado um dos grandes ídolos da história do Atlético Mineiro, formado na base do clube, ex-campeão mineiro, um dos grandes jogadores também dos anos 70 no futebol brasileiro, com uma grande relação com o Galo, Toninho Cerezo, que poderia entrar aqui também como um cara que foi referência no São Paulo, que foi referência na seleção brasileira, um volante e um meio-campista extremamente talentoso. Falcão e Toninho Cerezo, vou falar um negócio pra você, é muito talento, que inclusive talento esse que fez parceria na seleção brasileira. Portanto, nesse nosso 4-2-4, nesse nosso 4-4-2, à frente da zaga você tem uma técnica bizarra, com Falcão pelo Inter, Toninho Cerezo pelo Atlético Mineiro. E o meio-campo? Teremos dois atacantes mais de área e dois jogadores de meio-campo com enorme liberdade para atacar o espaço, para cair pelos lados, para criar, para construir. E o maior ídolo da história do Flamengo não poderia ficar fora, nem o maior ídolo da história do futebol brasileiro e do Santos.
o nosso meio-campo barra meia atacantes, formado por Zico e Pelé, dois camisas 10 muito clássicos, que marcaram história nos seus clubes, na seleção brasileira, na história do futebol brasileiro, e aqui, claro, por uma questão de hierarquia, a 10 vai ficar com o Pelé e o Zico vai jogar com a camisa de número 7. Ou a 7 pode ficar com o Cerezo e o Zico joga com a 8, aí eles se resolvem no vestiário, mas a 10 fica com o Pelé, esse meio-campo formado por um grande ídolo, o maior da história do Flamengo, um grande ídolo, o maior da história do Santos e do futebol brasileiro. E no ataque, vamos importar um cara que desembarcou aparentemente em final de carreira, mas virou um dos grandes ídolos da história do Corinthians, ao lado de um cara que poderia também estar aqui como ídolo do Flamengo, por exemplo, mas acho que haveria algum questionamento, mas é indiscutivelmente um dos grandes ídolos da história do Vasco. O nosso ataque é formado, talvez, pela grande dupla de ataque da era moderna do futebol brasileiro, dos anos 90 para cá, Romário e Ronaldo. O Ronaldo entrando como um dos grandes ídolos da história do Corinthians, inclusive a contratação que mudou a história do Corinthians, e o Romário entrando como um dos grandes ídolos da história do Vasco, apesar de uma história turbulenta, sai, volta, briga com a torcida, briga com a diretoria, mas é inegável o quanto o Vasco ganhou com o Romário, o quanto o Romário ganhou com o Vasco, e aí não tem como, né? Uma cria do clube, um cara que sai, que depois volta, que é campeão brasileiro sendo artilheiro já perto do fim da carreira. A relação é muito forte do Vasco com o Romário, não tem como não ser ele ao lado do Ronaldo aqui, então que baita dupla de ataque. Recapitulando o nosso time na tela: Marcos, do Palmeiras, Cafu do São Paulo, Thiago Silva do Fluminense, Mauro Galvão do Botafogo e Sorin do Cruzeiro, Falcão do Inter, Toninho Cerezo do Atlético Mineiro, Pelé do Santos, Zico do Flamengo, Romário do Vasco, Ronaldo do Corinthians. E aí você me pergunta, tô sentindo falta de alguém do Grêmio. E lembra que eu falei que a sugestão era usar os 12 clubes de maior torcida do Brasil para formar o 11 ideal e mais o treinador. E aqui a gente vai matar dois coelhos com uma cajadada só, usando Renato Gaúcho como o treinador dessa bagaça, o maior ídolo da história do Grêmio, o técnico que mais treinou o clube, o técnico mais representativo da história do clube e que poderia estar perfeitamente no campo. E conhece a boleirada, vai saber tratar o vestiário desse time. Então Renato Gaúcho entra como representante do Grêmio. Olha que baita time, viu? Baita time. E aí, só para citar, o Gandalf, que foi o cara que trouxe a sugestão desse Polêmicas Vazias aqui, ele fez a dele. E eu achei um time bom. E aí vocês julgam qual time é melhor e vocês também fazem o de vocês. O Gandalf gremista usou Rogério Ceni do São Paulo, Nelinho do Cruzeiro, Mauro Galvão do Vasco, Hugo de Leão do Grêmio, Roberto Carlos no Palmeiras, Falcão do Inter, Zico do Flamengo. Aí o negócio já começa a degringolar porque o Zico vai jogar de segundo homem, então taticamente tem um arrumadinho aqui. Pelé do Santos, Garrincha do Botafogo, Ronaldinho no Galo, Ronaldo no Corinthians e Tele Santana no Fluminense. Achei bom, achei interessante, mas acho o meu time mais equilibrado que esse aqui. Agora você monta o seu e é nóis, se inscreve no canal, tamo junto e um abraço.